Olá, bom dia, terça-feira, 8 de abril. Eu sou a Karina Oliveira e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. O governo chinês promete lutar até o fim contra as tarifas dos Estados Unidos. O Ministério do Comércio da China afirmou nesta terça-feira que não vai ceder a, abre aspas, chantagem, fecha aspas, do presidente estadunidense. A fala ocorre depois que Donald Trump ameaçou impor tarifas adicionais de até 50% sobre as importações da China a partir desta quarta-feira. Isso a menos que o país rescinda suas tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos até hoje. O Ministério do Comércio disse que, abre aspas, a ameaça dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre a China é um erro em cima de um erro e que, mais uma vez, expõe a natureza chantagista dos Estados Unidos, fecha aspas. Trump já havia elevado as tarifas para 34% e a China reagiu da mesma moeda. Agora, com a nova rodada anunciada, algumas taxas podem ultrapassar os 100%. Para os americanos, isso pode pesar no bolso, já que a China é a segunda maior fonte de importação dos Estados Unidos, especialmente de roupas, eletrônicos e maquinário. E falando em economia, apesar das seguidas tensões, os mercados de ações europeus abriram no verde nesta terça-feira, depois de uma série de 4 dias de perdas que afetou o sentimento dos investidores em todo o mundo. O que foi um alívio após 3 sessões de negociação sombrias impulsionadas pela alta do mercado de ações japonês, tendo como pano de fundo as negociações entre o Japão e os Estados Unidos sobre taxas alfandegárias. Após registrar sua pior sessão desde março de 2022, caindo 4,78%, a Bolsa de Valores de Paris, por exemplo, abriu em alta nesta terça-feira, a mais 1,41%. No início do pregão, a Bolsa de Valores de Londres ganhou 1,27%, Frankfurt 0,86% e Milão 1,73%. Vamos agora para os Estados Unidos. A Suprema Corte suspendeu temporariamente uma ordem que exigia o retorno de Kilmar Abrego Garcia, um salvadorenho deportado por engano. Garcia vivia legalmente no país, com permissão de trabalho, mas foi detido e enviado a El Salvador, mesmo com uma decisão judicial que proibia sua remoção. A juíza responsável classificou o ato como ilegal e ordenou que ele fosse trazido de volta. Mas o governo Trump recorreu e o presidente da Suprema Corte, John Roberts, concedeu uma suspensão temporária para aliviar o caso. Com isso, Garcia segue preso em uma das penitenciárias mais perigosas do continente. O governo alega, sem provas formais, que ele teria ligações com gangues. Seus advogados negam e afirmam que não há qualquer antecedente criminal. Partindo agora para a África Central. As inundações que atingiram Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, deixaram ao menos 33 mortos, segundo o governo local. E o número ainda pode aumentar. Equipes de resgate seguem buscando desaparecidos em meio aos escombros, após as chuvas intensas provocarem deslizamentos de terra e alagamentos, especialmente entre a noite dos dias 4 e 5 de abril. Kinshasa tem mais de 17 milhões de habitantes, muitos vivendo em áreas de risco e moradias precárias, o que aumentou o número de vítimas. Casas desabaram, estradas foram bloqueadas, dificultando assim a chegada das equipes de socorro. Até o aeroporto precisou ser fechado temporariamente. O governo mobilizou médicos e reforçou o sistema de saúde para atender os feridos e prevenir surtos de doenças. Vem cá, essa trilha te soa familiar? Ok, se você pensou em Game of Thrones, acertou. E essa notícia de hoje tem tudo a ver com a série. E eu confesso que é uma das minhas séries preferidas. Vamos lá. Lembra dos lobos gigantes que acompanhavam os Starks? Pois é, eles podem estar deixando o mundo da ficção e voltando à vida real. Uma startup americana chamada Colossal Biosciences anunciou que recriou o chamado lobo terrível, uma espécie extinta há cerca de 13 mil anos. Segundo a empresa, 3 filhotes nasceram saudáveis, 2 machos e uma fêmea. Os nomes? Romulus, Remus e Khaleesi. O feito, embora seja tecnologicamente impressionante, está muito longe de equivaler a uma desextinção dos lobos gigantes, ao contrário do que afirmou em comunicado a empresa.
O renascimento da espécie só foi possível graças a uma combinação de DNA recuperado de fósseis antigos e engenharia genética. Os cientistas editaram 14 genes do lobo cinzento comum, o parente mais próximo do lobo terrível, para replicar características como pelagem, musculatura e tamanho corporal. O projeto ainda não foi revisado por outros cientistas e os detalhes técnicos continuam em segredo. A pergunta que fica é: será que nós estamos preparados para conviver com animais pré-históricos recriados em laboratório? E chegamos ao fim. Essas foram as principais notícias internacionais do dia. E para você ficar ainda mais por dentro das notícias do mundo em tempo real, segue a gente em nosso Instagram. O nosso @ é mundo_180_segundos. Compartilhe os nossos episódios com os amigos e nos deem também 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, uma excelente semana e até mais!